Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu entrevistado de hoje tem uma trajetória belíssima e traz em seu currículo sucessos que são temas de novela. Hoje quem abre as páginas do livro da vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é o cantor e compositor Ivo Pessoa. Confira. George Robert Stocks. E hoje, gente, quem está de frente com... Quando eu falo com a gente, é porque nós somos brasileiros cidadãos do mundo. Ele tem uma vasta experiência nessa indústria competitiva da música e ele tira aí 1 hora da agenda dele, que é tão ocupada, para vir bater um papo com a gente e contar aí bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. Seja muito bem-vindo, Ivo Pessoa. Ô, George, mas que prazer estar aqui falando com você, falando com os seus espectadores, com toda essa galera. Cara, prazer muito grande, obrigado pelo convite, viu? Puxa vida, que alegria estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. E é isso. Para deixar aqui para eles, né? Para quem te acompanha há muito tempo pela televisão, não conhece muito bem a história do Ivo. Sabe que o Ivo participou do programa Fama, tem aí só em trilha sonora para novelas, para as novelas globais. A gente sabe que é muita música, é muita trilha sonora com muito sucesso, mas por trás desse homem bem-sucedido existe uma trajetória belíssima, gente. Então, o Ivo vai começar a contar para a gente como foi a infância desse homem bem-sucedido de hoje. Como é que foi a infância de Ivo Pessoa? Ah, George, foi uma infância maravilhosa, foi uma infância muito bonita, muito gostosa, muito cheia de carinho, sempre rodeado por pessoas maravilhosas da minha família, meus pais, meus avós. Então, assim, foi uma coisa muito bacana, inclusive na infância mesmo, já descobri essa paixão pela música, esse amor pela música, porque o meu avô, pai da minha mãe, ele era do rádio, trabalhava em rádio. Então, dentro do quarto dele, existiam vários discos, né? E ali eu já, bem assim, antes dos 10 anos de idade, eu já comecei a descobrir a música, já comecei a descobrir os discos, e já olhava e já ficava lendo os encartes, né? Naquela época ainda os discos de vinil, e a gente via como é que era, o nome das músicas todas, os nomes dos compositores, o nome do cantor com aquela arte bonita. Então já começou por aí. Então foi uma infância muito bacana. Nunca teve nenhum músico na minha família, eu sou o primeiro a fazer essa loucura, mas eu falei, não, mas alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar a fazer esse trabalho. E foi o que aconteceu. Eu vim e estou aí, né? Então foi uma infância muito gostosa, marcada pelo carinho de toda a família, dos meus pais, dos meus avós, de todos os membros da família. Pois é. Ivo, você nasceu, foi criado em Londrina, né? Em um lugar lindo, maravilhoso, onde vocês naquela época já tinha. Você vem de uma família de classe média, e naquela época você com todo esse interesse, esse despertar pela música, existia já no Ivo, menino, essa preferência por estilo musical, ou você escutava de tudo um pouco? Naquela época ali, George, eu escutava de tudo um pouco. O meu despertar foi quando eu achei um disco de blues. Achei um disco de blues na coleção do meu avô, que era assim, eram músicas, como é que eu vou dizer para você? Era música clássica, era música brasileira, alguns cantores brasileiros, os quais a gente nem ouve falar muito mais, porque eram cantores da época de ouro do rádio, né? Carlos Gardel, não, Carlos Gardel é do tango, era o Carlos Galhardo, confundo esses dois nomes, Silvio Caldas, né? E ali eu achei um disco de um bluseiro americano chamado Howlin' Wolf.
E Uhum. aquilo me chamou muita atenção. Aquele disco de blues me chamou muita atenção. E eu não conseguia encontrar mais nada parecido com aquilo. Dentro da coleção de discos do meu avô, eu não conseguia achar mais nada parecido com aquilo. Depois eu tive um link de uma música no rádio que tocou, isso aí eu tinha 10 anos, eu me lembro muito bem, 1900 e lá vai a fumaça. Eu descobri uma música dos Beatles tocando na rádio difusora AM, lá em Olha aí. Londrina, Twist and Shout. E quando eu ouvi aquela música, eu fiz o link, eu falei, cara, esse é o estilo. Eu não sabia que existia nome de rock, de blues, nem de nada naquela época. Né? E quando eu ouvi Twist and Shout dos Beatles ali no rádio, que eu fiz o link com a música do Howlin' Wolf, com o blues elétrico já do Howlin' Wolf, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu não sei de que maneira que isso vai acontecer, porque eu não sabia tocar instrumento nenhum até então, não sabia nada de nada, né? Eu só sabia que eu queria fazer. E aí foi aí que foi o primeiro, que foi o start de tudo, né? Aí que começou o negócio, a caminhada. Mas você, já pequeno, era autodidata ou você foi fazer cursos de canto, instrumento? Como que foi essa sua trajetória, esse gostar em chegar para a família e dizer assim: olha, eu gostaria, menino, de fazer cursos de aulas de canto, tocar Ah, algum tá. instrumento? Como foi aí esse start na sua carreira? Então, aí tem uma coisa muito bacana que é o seguinte: o meu pai, ele trabalhava no Banco do Brasil, e eles faziam uma espécie de um churrasco todo final de semana. E ele tinha um amigo que tocava violão, e eu sempre ficava prestando atenção naquele violão daquele amigo do meu pai, né? E ele tocando ali, eu olhando, eu via a posição que ele fazia com a mão, eu falava, mas como é que ele consegue fazer sons diferentes tocando ali? Que interessante. Aí o que que eu fiz? Eu pedi um violão de presente para minha mãe. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu pedi um violão de presente para minha mãe. Foi no aniversário de 12 anos. Uhum. Ganhei esse violão e aí então, morando numa cidade menor, uma cidade pequena no Paraná, eu falei, eu quero fazer aula de violão. E aí eu aprendi os primeiros acordes com um professor Uhum. local, e foi assim aquela coisa bem básica mesmo. Aprendi a fazer o Mi maior, o Lá maior, o Ré maior, e daí para frente eu comecei a caminhar sozinho. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou 100% autodidata, eu tive um start, né? Teve um início na coisa da música. Mas daí para frente, George, eu comecei a desenvolver o meu gosto musical, eu comecei a passar o meu gosto musical para dentro da minha música, sabe? O jeito de cantar, o jeito de respirar. Eu fui aprendendo muito isso assim, praticando, ouvindo as músicas que eu gostava e ouvindo também o violão. E esse violão desse amigo do meu pai, sempre presente, sabe? Era assim, acordes cheios, acordes muito bem feitos. Uhum. Então, essa é a minha, como é que eu vou dizer para você? A minha escola musical prática, essa escola prática, assim. E no mais, eu posso dizer, a coisa do canto, a coisa de desenvolver o estilo de canto, aí eu já parto para ser, realmente, eu posso me dizer que eu sou um autodidata. Muito bom. Legal você falar sobre isso, porque na nossa vida, quando a gente faz essa viagem ao passado, a gente vem com várias influências, né? Exato. Várias influências. Então, eh, quando você começa a tocar, desenvolver esse processo entre violão e voz, na época, eu não sei quando você começou a compor, e você vai falar para a gente quando começaram a surgir na sua cabeça, né, a melodia e a composição, mas muito jovem você já sabia o que você queria. Ao falar para a família que você quer isso como carreira, numa era onde a gente sabe que os nossos pais, né, ficavam com muito medo. Olha, isso não dá futuro, arte não dá dinheiro no Brasil. Como foi, como foi isso para você? Chegar para sua família e falar: olha, é isso que eu quero como carreira, eu quero sobreviver da música. Como foi relação Ivo e família? Olha, é complicado, porque você vem de uma família, você vem de uma época, né, George? A época da gente é aquela época assim.
Existiam três profissões que todo mundo falava assim: ah, que bonito, que bacana que é. Ou você tinha que ser advogado, você tinha que ser engenheiro, você tinha que ser médico, alguma coisa desse tipo, né? Tinha que estar Verdade. assim, nas adjacências dessas profissões, porque daí você, inclusive, você alcançava um valor maior na Uhum. sociedade, assim por diante. Não, meu filho está estudando engenharia, meu filho está estudando para ser advogado, e assim por diante, né? Mas eu sempre tive essa inclinação para as artes. Tanto, por exemplo, assim, quando eu era muito jovem, muito novo, eu queria fazer teatro. Infelizmente, não tinha tanto acesso, a gente não Uhum. tinha tanto acesso. E muitas das vezes a gente procurava o autodidatismo, por exemplo, assim, eu gostava quando eu era garoto, quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu gostava de me vestir de palhaço. Eu colocava a minha família, eu reunia a minha família, sabe? Assim, meu avô, minha avó, minha tia, meus pais, eu os colocava e falava: agora eu vou fazer uma apresentação para vocês do circo. E aí eu colocava a camisa do meu pai, colocava uma almofada na barriga e começava a fazer palhaçada para eles e botava eles sentados, pedia aplauso e tudo. Então já tinha essa verve artística bem, como é que eu vou dizer assim, bem definida, né? É. Mas, na hora de tocar no assunto de quero fazer isso, quero viver disso, sempre vinha aquela coisa assim: não, deixa disso. Ou então assim: não, isso é coisa da idade, isso é o fogo de palha da idade, isso vai passar, né? Tanto que eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de comunicação com ênfase em criação publicitária, mas no meio do caminho eu me encantei pela sonoplastia teatral. E aí ali foi para mim, foi assim, foi uma encruzilhada que eu tinha que decidir qual Uhum. caminho tomar. Ou eu ficava na sonoplastia, fazendo música, ou eu ia terminar a faculdade, porque na minha cabeça eu não conseguiria. Eu tinha um amor tão grande pela coisa da música que eu não ia conseguir conciliar os dois. Eu larguei a faculdade e fui fazer só música. Resultado, criei uma sonoplastia para um monólogo de Guimarães Rosa, e ganhamos um prêmio da Uhum. Associação Paulista de Teatro Amador. Foi muito bacana. E dali para frente eu falei: não, eu vou conseguir, eu consigo fazer coisas significativas dentro da área a qual me proponho atuar, a qual me proponho trabalhar, que é a parte da música, né? O seu lado compositor, quando se despertou esse lado? Olha, meu lado compositor começou muito cedo, já começou aí já com os meus 12, 13 anos. E eu vou te contar, quando eu tinha já os meus 16 anos, eu já comecei a compor, já comecei a escrever alguma coisa, sabe? Eu fiz uma música assim que até hoje eu me lembro dessa melodia, eu falo assim, e eu penso comigo, eu falo assim: cara, essa música é boa, essa música é boa. E assim, eu sou aquele compositor meio não, eu sou um compositor totalmente solitário, apesar de eu ter ficado mais conhecido como intérprete de canções, né? Mas eu sou aquele compositor solitário porque eu gosto de trabalhar a parte da letra, eu gosto de criar melodia, eu gosto de, dentro do meu conhecimento, que não é muito, criar os meus arranjos, buscar a harmonização da música, sabe? Então eu gosto muito, assim. Então eu tenho muita coisa escrita e às vezes eu olho para trás, para aquele garoto de 15, 16 anos compondo e falo assim: cara, aquelas músicas são muito boas, aquelas músicas. Eu ainda tenho vontade de um dia pegar essas canções, fazer um arranjo para banda e gravar aquelas músicas daquela época, sabe? Porque elas são um retrato de uma época também, né? Com Não certeza. só da minha, mas da época de quando nós éramos adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, vivendo aquele sonho, aquela coisa da música e de coisa que nós ouvíamos, né? Sem saber o que era esse futuro tão grandioso e tão, como é que eu vou dizer assim, perigoso que a gente vive hoje, né? Que hoje é o nosso presente. Verdade. Quando a gente fala desse presente perigoso, quando a gente faz essa viagem ao passado, lá atrás, nós não tínhamos essa tecnologia, esse crescimento, essa explosão que é hoje. Então, lá atrás a gente não tinha nem o CD. Era disco Nada. de vinil, eu via porque estudos, né, de composições eram todas letras, até mesmo para poder estudar qualquer instrumento, eram aqueles livros com aquelas notas Isso. para a gente tocar. E hoje a gente vai na internet e as notas estão ali. Tá Lá tudo atr- lá. tá tudo lá. Então lá atrás a gente não tinha esse acesso, né? A gente não tinha esse acesso. Para você,
hoje, no dia de hoje, né? Um cara com, com essas músicas que tocam nas rádios, é você chegar para tocar no, é para você chegar para cantar num programa de televisão, o público levanta e canta com você. Como é que você associa hoje essa tecnologia que é tão gritante com o nosso passado, que eu digo que era um passado mais inocente? Como é que Com você certeza. vê isso no dia de hoje? Você, formado, com todo esse sucesso, pai de família, e foi o que você falou, o perigo do dia de hoje, o que a gente não enfrentava no passado. No passado. Como é que é isso para você? Olha, eu sou uma pessoa muito nostálgica, eu sou uma pessoa que acalenta muito o que eu vivi, sabe? Eu tenho um acolhimento, assim, eu tenho uma paixão por tudo que passou, né? Então, eu tenho saudade daquela época quando nós passávamos nas bancas de jornal, George, para comprar o livrinho que chamava-se Violão e Guitarra, com os últimos sucessos, para nós aprendermos as músicas. Mas mais importante do que isso, sabe o que que era? Era a gente, além da gente aprender as músicas, de ver ali toda aquela tendência de você pegar o livro na mão, né, os livrinhos. Então, canções emblemáticas, por exemplo. Sabe uma música que ficou emblemática para mim? Rua Ramalhete do Tavito. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes. Cara, quando eu peguei essa música para tocar no livrinho a primeira vez, eu fiquei assim, acho que eu fiquei semanas para tirar a música, porque vinha o desenho dos acordes, mas eram coisas que estavam muito assim além da nossa capacidade. Então eu falava assim, cara, esses caras eles manjam muito, eles têm um conhecimento musical muito, muito avançado. E a gente queria chegar nisso, né? E além disso, você queria também aprender a coisa do blues, que era a música americana. Cara, o blues é maravilhoso, né? Principalmente quando eu procurava, que eu era assim meio que um rato de, não vou dizer de biblioteca, mas eu era um rato de enciclopédia. Eu li uma enciclopédia chamada Os Trópicos, eu li inteirinha. E eu queria saber cada vez mais a respeito daquilo, porque eu comecei a ver também que aquilo poderia ser subsídio para mim, para minha criação musical, né? Tanto que depois, um tempo depois, eu me tornei compositor de jingles. Comecei a fazer jingles, e tem jingles meus que eu fiz na década de 90 em Londrina, que rolam até hoje. E quando eu olho para trás, eu falo, cara, faz 30 anos ou mais que eu fiz esses jingles. Mas eu assim, e fazendo um parâmetro, fazendo um comparativo, eu acho que alguma daquelas coisas do passado deveriam estar mais presentes na nossa vida, porque hoje é tudo muito rápido, cara. Hoje, inteligência artificial e tudo artificial e tal, até música que a gente nunca imaginou que um dia pudesse ser criada com uma inteligência artificial, está sendo criada, né? Nada vai substituir o talento, o sentimento humano, mas já existem canções sendo criadas. E aí eu fico pensando que existem gerações que vão ouvir aquilo e pensar que música é aquilo, sem ter o conhecimento do que já foi, né? Então, eu acho que nós temos que ter aí uma pitada de passado nesse presente perigoso que a gente vive hoje, sabe? Eu acho que dá para viver tranquilamente, os dois conseguem sobreviver juntos. Mas eu sou bastante fã e saudosista daquele passado bacana que ficou, daquela coisa bacana que ficou. Que bom. Bom você falar, bom a gente falar sobre isso, porque cria aí, né, uma curiosidade também na cabeça dos novos telespectadores, né, Isso. dessa turma que se interessa por música de qualidade. Então, eles olham e falam assim: poxa, um passado que eu não fiz parte. E também é muito grandioso a gente ter esse público que vem acompanhando esse processo na nossa época. Sim, Né? Lá da nossa época, hoje eles fazem o que? Poxa, olha, que fantástico. Eu sou daquela época onde não existia essa internet. A gente usava a máquina de datilografar. Era isso, para máquina de escrever uma datilografia, isso. carta, para compor uma música. Eu acho, bom, naquela época, além do manuscrito,
era o processo tecnológico mais avançado que a gente encontrava, era a máquina de datilografia E eu vou te contar, a máquina de datilografia elétrica. elétrica. É, porque nós tínhamos a manual e tinha a elétrica. Elétrica, Quando que era um must, era um must. todo mundo queria ter a elétrica e logo com isso surgiu aí, né, surgiram os computadores, aquelas Isso. máquinas enormes, aqueles PCs assim enormes que para quem não tinha condição, obviamente nunca chegou a ter uma máquina daquela, né? E também acesso à internet, que foi algo que surgiu bem depois. Surgiram os computadores, a internet era de uma frequência muito baixa na época, e a gente, Isso. né, e a gente usava os computadores para fazer trabalhos de escola. E Trabalho de naquela escola. trabalhinho de escola era isso, né? E hoje a gente se depara com essa loucura toda, Rapaz do céu, avançou demais. não é? Você sabe, ô George, você sabe que eu assisti o desenho dos Jetsons e eu me vejo hoje assistindo aquele desenho e a gente pensa, fala, cara, naquela época a gente jamais imaginou que um dia fosse existir o que eles faziam, que é um desenho da década de 60, 1960, e quando você vê, eu fico lembrando da esposa do George Jackson, Aham. se colocando na frente de uma tela e falando com outra pessoa. Naquela época a gente falava assim, não, isso aí só em desenho mesmo, isso Só em nunca desenho. vai acontecer. Agora, olha como é, né? Quando a gente fala da inteligência humana, naquela época já existia esse avanço de pessoas com QI elevadíssimos, no qual já trazia para dentro das nossas casas, né? Muitos chegaram ainda. Bom, na minha época eu não peguei a televisão preto e branco, né? Já era a televisão colorida, mas já traziam ali naqueles desenhos esse nível tecnológico que hoje a gente se depara com essa tecnologia e que assusta para quem não sabe usar. É verdade. E aí a gente cai naquela máxima. Tudo que é real hoje, um dia já foi ficção, um dia já fez parte da ficção. Não é É verdade? verdade. Né? Alguém um dia imaginou aquilo, é como quando eu li os contos do Isaac Asimov também. Uhum. Alguém já imaginou aquilo, e hoje esses contos, esses desenhos, essa imaginação, ela é real, foi colocada em prática. Ela é real, apesar de chamarem de artificial, ela é real. É isso mesmo, é isso. E você, com a sua musicalidade, veio aí avançando e ganhando um público, conquistando um público nacional e internacional. Você decide ir para o Rio de Janeiro e participar do programa Fama. Como surgiu esse convite ou como despertou no Ivo Pessoa aquela vontade em mostrar a sua musicalidade de frente para as câmeras e para um Brasil que é enorme e que te aplaude de pé? Como foi aí Poxa. como foi essa transição entre tchau Londrina, estou indo para o Rio e ser, né, e começar essa disputa, porque a Fama, para quem assistiu, disputa de várias vozes, no qual ali foi tirada a voz mais bela do Brasil na época, e você foi a surpresa e o presente que o Brasil ganhou. Como foi isso para você? Ah, cara, foi uma emoção muito grande, porque eu vou resumir a história assim em poucas linhas, né? Mas eu já trabalhava com música, como eu falei para você, eu era contratado, eu era praticamente uma agência de propaganda. Ivo, era uma agência de propaganda para dois shoppings que tinham na cidade de Londrina, um Uhum. shopping e uma loja de atacados. E aí eu fazia jingles para eles assim, eu trabalhava cantando à noite, fazer um repertório à noite, voz e violão, foi uma coisa que eu sempre gostei. Isso depois que eu voltei de São Paulo, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu era redator também de uma rádio, eu trabalhava para duas rádios fazendo textos de publicidade e fazia esses jingles.
E aí, um belo dia, eu estou sentado assistindo televisão, já estava casado, minha mulher grávida do meu primeiro filho, e aí passou a propaganda do programa. Programa Fama e tal, não sei o quê, procura novos talentos. A minha mulher olhou para mim, porque eu sempre fui um cara muito discreto, sabe, George? E muito assim, eu quase que lado B. Sou aquele bluseiro que fica na sombra, né? Apesar de ir lá, de fazer o meu trabalho, de cantar e tal, de sempre gostar de fazer isso. Aí ela falou, por que você não se inscreve? Aí eu olhei aquilo assim e falei, rapaz, é verdade, pode ser que eu me inscreva. Ela falou, o não você já tem mesmo. Se você já tem o não, você já sabe. Se você não for inscrito, beleza. Vamos lá. Era para mandar ainda naquela época, olha isso, George. Era para mandar ainda naquela fitona de VHS. Aí eu chamei um amigo meu, com quem eu trabalhava de vez em quando em casamento, fazendo música em casamentos, e ele veio e me gravou naquela fita VHS. O pessoal do shopping onde eu trabalhava permitiu que eu gravasse na praça de alimentação deles. Gravamos ali, mandei e falei assim: olha, mando como quem escreve uma carta para o futuro. Não sei se haverá resposta. Né? E mandei a fita. E, para minha surpresa, naquela época, o telefone, o celular não era tão pessoal quanto é hoje. Né? Nós estamos Verdade. falando ali de 22, 21 anos atrás. Então, eu tinha um celular e a minha mulher ficava com o celular. O celular era dela e meu. E nesse dia, eu me lembro dela ter ido para o supermercado com o celular. E ela estava grávida. E aí ligaram do Rio de Janeiro no celular e falaram, olha, aqui é da produção da Rede Globo, esse telefone é o do Ivo. E aí a minha mulher já falou, pô, quem é que tá falando? Quem é que tá dando trote essas horas? Eu tô aqui fazendo compra. Não enche o saco, não. Você quer falar com o Ivo, depois você fala. E aí desligou, e aí ligaram novamente. Não, olha, eu queria falar com o Ivo, que é da produção do programa Fama. E aí ela lembrou. Aí ela lembrou. Aí ela disse que ela falou assim, olha, quase dei a luz no supermercado. Olha, eu quase dei a luz no menino no supermercado. E aí começou aí eu fui chamado, fiz o contato com eles todo que precisava, fui para o Rio de Janeiro, fizemos lá os testes necessários, né? Inclusive, na época, eu usava um cabelo meio à la Elvis Presley, um costeletão assim, e aí quando eu cheguei para fazer o teste, os produtores musicais estavam na minha frente, mas com uma luz, assim, a gente não conseguia ver a cara deles, sabe? E aí um deles gritou lá assim, eu era bem mais gordo na época, e aí um deles gritou lá assim, Elvis não morreu! Falei, é isso aí, está cada vez mais vivo. Que legal. E, cara, foi assim, e eu fui, assim, eu não imaginava que eu fosse conseguir, né? Porque tinha, assim, grandes talentos lá, inclusive tinha uma rapaziada muito bonita, uma lata bonita, sabe? Uns caras que cantavam bem bonitos, assim, e tal. E, para minha surpresa, quando eu fui apartado, quando eu fui separado numa sala, aí chegaram e falaram assim, ó, você vai para aquela sala, você, e fomos tudo para uma sala. Aí a minha cabeça, né, George, eu já pensei assim, bom, pelo menos eu vim para o Rio de Janeiro, andei naqueles carrinhos de golfe bacana, que parece aqueles carrinhos da Ilha da Fantasia, te lembra É disso? verdade. Né? Então, só que daí, nós que tínhamos sido apartados ali, separados, nós éramos os que tinham sido escolhidos. Nossa, então a minha felicidade, assim, na época foi uma coisa que olha, até hoje eu me lembro daquele momento e eu fico muito feliz, né? Porque foram mais cara, eu não me lembro agora, mas era um número, assim, acho que tinha 20 mil inscritos, sabe? Então, era muita gente. E a gente está ali no meio daqueles, acho que foram 14 escolhidos para fazer. Pô, só isso já foi uma vitória muito grande, cara. Já foi uma vitória muito grande. Qual foi a música que você decidiu apresentar para eles no período de seleção? Olha, eu cantei uma música no período de seleção, foi um blues que foi regravado pelo Eric Clapton, né? Uma música, se não me falha a memória, do Willie Dixon, que é Before You Accuse Me. Então, eu fiz essa música a capela, e depois eu cheguei lá, cantei também a capela para eles, e aí eles me pediram mais umas duas canções, e assim, meio que você chegava e eles pediam, o cara chegou para mim e falou, você vai cantar essa música aqui. Eu falei, nossa, cara, mas essa música é difícil de cantar. Então, tinha canções. A canção que eu cantei e que eles gostaram foi uma canção que o Dick Farney, se não me falha a memória, é a composição dele também, Princesinha do Mar. Copacabana, Princesinha do Mar. Ararara. Agora eu esqueço a letra, porque na época eu podia olhar a letra, né? E dadadinho, sol poente,
deixa sempre uma saudade na gente. E, cara, muito legal, porque assim, o microfone, a captação do microfone, aí quando você ouve a tua voz num daqueles microfones, como é que eu vou dizer para você? Não tem outro O termo para falar, acústico, né? animal. Aquele microfone animal. Eu falei, cara, que legal. Aí os produtores musicais de lá aplaudiram, sabe? Eu falei, bom, se eles não estiverem brincando com a minha cara, acho que eu estou agradando. Aham. Né? Então foram essas canções que eu apresentei assim, que foi bem legal. E depois do fim, a gente vê que tem uma mão de Deus aí, porque eu apresentei dois lados da minha voz, que é um lado onde eu colocava bastante reverb, né? Uma coisa mais roqueira, assim, mais calcada naquele blues que eu falei para você, do Howlin' Wolf, do Twist and Shout dos Beatles, né? E uma outra coisa um pouco mais brasileira, com a voz dos cantores do rádio, a voz aveludada, como é que eu vou dizer para você, um grave mais tranquilo, mais, sabe, mais assim, como é que eu vou dizer, mais potente, Aham. né? Com bastante calma. Então foi bem legal isso. Que bom, isso aí. Gente, hoje nós estamos de frente com Ivo Pessoa. Esse cara que é sucesso absoluto no que faz, conquistou o seu público nacionalmente, internacionalmente. Ele hoje se encontra aqui nos Estados Unidos. Olha isso, hein? Estamos aqui nos Estados Unidos e com uma agenda que a gente sabe que é a agenda de uma pessoa que faz shows e está sempre compondo, cantando. Ele tem aí uma agenda cheia, mas é com muito prazer que, quando eu o convidei para vir contar a história dele, ele tirou aí para a gente essa uma horinha, e na qual a gente pode aí estar aprendendo que estar de frente com Ivo Pessoa é aprender sobre Vou dar música, sim. aprender sobre vida, e é isso. Eu vou para um rápido comercial e a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta e hoje eu estou de frente com Ivo Pessoa. Esse homem que, por onde passa, deixa a sua marca, a sua música, a sua voz é marcante. É escutar aquela voz aveludada, fechar os olhos e saber que Ivo Pessoa se faz presente. Muito bom. Querido, vamos lá. Passou ali pelo programa Fama e você chega na televisão e conquista o seu mercado aí, né? Com músicas que ficam na memória do nosso povo brasileiro, e quem vai para fora do Brasil canta sua música também. Em 2005, uma vez mais, trilha da sonora Alma Gêmea. Depois vem, gente, olha, 2007, Além do Olhar. Também tema de novela O Profeta. E também vem aí com Teletema, que representou aí a série Véu de Noiva.
Como é que é isso, Ivo? Se deparar ali você no mercado com outros cantores também, a gente sabe que é uma indústria muito competitiva e você só trilha de novela. Quantos cantores anos e anos e anos lutam para conseguir a música em uma trilha de novela e você teve aquela, né? Foi uma atrás da outra ali, trilha de novela. Como surgiu isso aí para você? O cantor já consolidado passou por um programa e aonde você chegava é tema de novela, é Ivo Pessoa. Cara, foi maravilhoso. Foram coisas muito. Olha, Deus foi muito bom comigo e eu tenho muito a agradecer a Deus. E de estar rodeado também, dentro da própria emissora, da própria televisão, de pessoas muito legais. Eu tive um produtor musical, que é meu amigo até hoje, que é o Paulo Henrique, e que me ajudou muito nesse sentido. Por exemplo, assim, a música Uma Vez Mais, eu fui convidado a gravar essa música. Porque a música já existia, essa música já existia, uma composição da banda Cogumelo Plutão, que é uma banda que tem músicas incríveis, músicas excelentes, né? E aí então eles precisavam de uma gravação que fosse pertinente à novela, que tivesse inclusive a cara da novela, uma novela de época. Então, como eles mesmos disseram, tinha que ser uma voz assim, aquela voz, aquele vozeirão de cabelo no peito. Eu falei, obrigado pela parte que me toca, né? Me chamando para fazer esse trabalho. Eu fico muito feliz, né? E aí, então, me chamaram para gravar. Primeiro mandaram a música para mim, para eu ouvir. Olha, você ouve aí, vê o que você acha. Eu falei, cara, a música é linda, a música é maravilhosa, não tem o que falar da música. Pô, você quer gravar? Eu falei, cara, claro que eu gravo. No risco. Eu falei, no risco? Vamos lá, vamos gravar. Não, porque se for para novela vai ser bom. Eu falei, exatamente. Vamos lá, a vida é movida a desafios, né? E aí, então, e nessa época eu tinha terminado de fazer o Fama, estava em Londrina, né? Aham, Inclusive tocando por lá e fazendo minhas coisas por lá. Aí de lá eu fui para o Rio de Janeiro, gravei a música e voltei. Fiz assim, aquela viagem, né, a toque de caixa, né? Fui, gravei a aham, música e voltei embora. Quando eu estou chegando em Londrina, estou descendo do avião, que eu ligo o celular, ainda aquele celularzinho de flip, né? aham, Já me vem uma ligação do produtor, que é o Paulo Henrique, falando assim, cara, parabéns, a sua interpretação foi aprovada por unanimidade. Diretor da novela, que é o saudoso Jorge Fernando, Valcir Carrasco, o presidente artístico da Globo à época também. Então foi uma coisa muito bacana. Falou, cara, foi aprovado por unanimidade, todos eles gostaram muito. Então foi uma coisa muito bacana. E esse foi o start. E daí tem uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu coloquei duas músicas nessa novela. No disco internacional, né? Porque naquela época tinha ainda o CD aham, nacional e o CD internacional, né? No internacional tem uma interpretação minha de uma música da década também americana, uma música americana, década de 1940, que é Misty. Porque eu também sempre fui muito fã de um cantor americano, hoje, inclusive, ele continua fazendo show, tem mais de 90 anos, que é o Johnny Maris. Sou muito fã da interpretação dele, ele é maravilhoso, sensacional, assim. É um cara, nossa, uma voz e tanto, né? E então eu regravei Misty e foi colocado também na novela. Na verdade, não era para ter entrado, mas aí eles falaram: não, vamos colocar uma faixa internacional com o Ivo também. E aí colocaram Misty também nessa novela. E foi um presente muito bacana que eu ganhei. Mas a música, uma vez mais, ela ultrapassou fronteiras, tanto que após a estreia da novela, com uma semana de novela, eu já estava no programa do Faustão, o produtor me ligou e ele falou assim: o Fausto quer você, o Fausto pessoalmente quer você no programa. Eu falei, cara, como? Não tem nem roupa para isso. Gente, ele pessoalmente cantou no Domingão do Faustão, então ele vai deixar para a gente aqui também um pedacinho dessa Mas é música. claro, claro. Olha Vamos lá, lá, uma vez mais, na olha lá. voz de Ivo Pessoa. Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe
te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho, sei que estás perto de mim. Quando triste, olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores. Oh, Muito bom! É isso aí! E o obrigado, meu fechou. querido. E com isso, gente, olha, foi pro Domingão do Faustão, outros programas também, apresentação com Ivete Sangalo, ali passou em vários programas de televisão e ganhou o prêmio Troféu do Ano como melhor música de novela do ano. Foi muito Como é bacana que isso foi daí. isso para você? Aí você estava Nossa, competindo com outros colegas, né? E a de sua muito música, a peso. sua muito peso. Outros colegas de muito peso, que foi, no caso, as músicas com as quais eu estava concorrendo na época, era o Daniel cantando, se não me falha a memória, Os Amantes, a composição do Luiz Airão, que eu também gosto muito, que eu tenho no meu repertório. Meu amor, ai, se eu pudesse te abraçar agora, né? E uma outra música, que era a abertura da novela Alma Gêmea, do Fábio Júnior, né? Com a canção do Peninha, na voz do Fábio Júnior, que é carne e unha, alma gêmea, bate coração. Inclusive, tem pessoas, Jorge, que imaginam que a canção que eu gravei, né? Que a canção, a composição que eu gravei é a abertura da novela. Eu falo, não, a abertura é do Fábio Júnior. A minha música é a música que entrou para ser a canção dos protagonistas, né? Que no Uhum. caso eram Rafael e Serena, o nome dos personagens. Aham. Mas, cara, foi sensacional, assim, teve uma repercussão muito grande. No dia seguinte que eu ganhei, quando a música foi lançada, eu já não conseguia andar na rua. E depois, então, quando eu ganhei o prêmio, eu também não conseguia andar na rua. Eu fiquei numa situação muito estranha, porque assim, eu não tinha dinheiro para pagar o táxi e não podia andar de ônibus. Falei, cara, eu vou ter que começar a andar a pé. E eu estava no Rio de Janeiro nessa época, e por onde eu andava, as pessoas falavam, pô, cara, dá um autógrafo aqui pra gente, dá um autógrafo aqui. E eu sempre fui meio gordinho, meio fofinho. Assim, ó, o gordinho da música da novela aí, ó, chama ele aí, pede um autógrafo. Um barato, cara, foi muito bom. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Muito bom mesmo. É isso, parabéns, parabéns. Obrigado, cara. Logo após, você enfrentou mais batalhas aí, porque vem aí 2007, vem a música Além do Olhar, para uma outra novela, O Profeta. Como Exatamente. surgiu aí como aconteceu essa seleção? Foi você que colocou, alguém escutou, te chamou? Como foi essa loucura? Olha, essa música também foi assim, foi um presente que eu ganhei por ser a abertura da novela. Então, eu tinha tido bastante projeção com a música Uma Vez Mais, né? E ela, assim, ela fez bastante sucesso, foi muito bom, tanto para mim quanto para os compositores, foi bem legal, abriu muitas portas. E aí, então, o produtor o produtor musical da novela O Profeta, ele falou assim: vamos fazer uma música para, mas uma música que não seja como a primeira trilha que aconteceu, né? Para que não seja como a primeira trilha que aconteceu, que seja como a trilha, a primeira trilha, aliás, foi sem voz. Então vamos criar uma música em cima do roteiro da novela. E o Talma, que à época que foi o diretor da novela, na época, ele topou. E aí, então, sugeriram o meu nome, e o Roberto Talma catou na hora, falou, não, ótimo. E aí me chamaram para cantar essa música.
Cara, foi assim E foi uma composição de dois grandes compositores. Um deles é esse produtor, que é o Aham. Paulo Henrique Castanheira, que inclusive hoje está morando, ele mora aqui, se não me falha a memória, em Orlando. E o outro é o Paulo Soledade, também um grande compositor, um grande amigo, um cara sensacional. E eles fizeram essa música e me deram para interpretar. Foi a abertura da novela O Profeta. Muito bacana também, muito bonita. Um pedacinho dela pra gente? Tá bom, então. Eu vou cantar aqui, ó. Quando os olhos veem o que ninguém mais vê, imagens aparecem mesmo sem querer. Quando cada sonho se torna real, e tudo que acontece é sempre um aviso, um sinal. Se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca um cristal e em 7 cores mostra assim que tudo é natural. É como o dom do mar que vem nos alcançar para nos mostrar o amor que existe além do olhar. Muito bom. É isso aí, gente. Olha, para vocês que querem escutar mais, saber mais sobre Ivo Pessoa, está aí na tela para todos vocês. As redes sociais dele, aí ele está no Spotify, também no YouTube. Ali é só você colocar Ivo Pessoa e aparece aquela discografia maravilhosa. E é isso, vale muito a pena ouvir e se deliciar nesse mar musical, nesse mundo musical, esse homem que, por onde passa, a marquinha dele lá, ó, ficou e a gente fica ligado no que ele vem trazendo aí. Tem muitos projetos que o Ivo não pode falar para a gente, mas a gente vai ficar ligado e, lógico, se tiver que trazer Ivo Pessoa novamente, a gente traz e conta para você. Para vocês, brasileiros cidadãos do mundo, novidades e música de boa qualidade. Ivo, você, além do Brasil, você levou a nossa música popular brasileira para o Japão. Agora você está aqui nos Estados Unidos, né? Como foi para você chegar? Vamos falar um pouco do Japão. Chegar no Japão, uma cultura, língua, tudo diferente daquilo que a gente, como brasileiro, né? A gente está acostumado no Brasil. Como foi esse abraçar do Japão em relação ao Ivo Pessoa, a nossa música popular brasileira, e você também, né? No se acostumar de uma cultura que é completamente diferente da nossa. Olha, foi uma experiência maravilhosa, George. Viver no Japão foi muito bom. Eu fui para lá, eu fiz 2 temporadas lá. A primeira vez que eu fui fazer um Brazilian Day. Fiz um Brazilian Day lá em Tóquio. Foi bem legal, sabe? 2 dias de festa, assim, uma festa lindíssima. O brasileiro lá, ele é muito querido, ele é muito bem-quisto, porque ele leva muita alegria, ele leva muito entretenimento para os japoneses, né? O japonês gosta muito da nossa música. Tanto que eu sou citado no livro de um crítico japonês, né? Dentre as várias vozes brasileiras, assim, a minha voz está lá, então isso para mim foi um presente muito grande. Eu recebi esse livro de presente, né? É um troféu que eu guardo para mim, assim, porque vários japoneses nativos, pessoas às vezes que nunca saíram do Japão,
têm acesso à nossa música também. E eles gostam muito, e eles estudam a nossa música brasileira. Eu me lembro de ter ido num evento cantar lá no consulado brasileiro, e tinha alguns japoneses lá, e eu conversava assim, um pouco em inglês e um pouco em língua de sinais, Aham. falando sobre ficha técnica de discos, disco de Milton Nascimento, disco do Roberto Carlos, disco do João Gilberto, e a gente conversando, e eles perguntando, mas e como é que grava isso? E como é que é? Eles são fascinados pela da bossa nova, a batida do violão da bossa nova, sabe? E eles, assim, eles tentam reproduzir fielmente, e é muito legal. Participei de alguns eventos lá, itinerantes pelo Japão, onde a gente ia tocar, e os japoneses tocando muitíssimamente bem o samba brasileiro, a bossa nova. Existem cantoras lá, por exemplo, hoje você tem uma cantora muito bacana, ela é japonesa, casada com um brasileiro, chama-se Mica da Silva, toca muito bem, eles fazem show juntos, inclusive, é muito legal. E tem outras cantoras, teve uma cantora com quem eu gravei lá, que só canta, aliás, é especializada em cantar músicas brasileiras, chama-se Tsubasa Imamura. Eu fui até a cidade dela, nós gravamos, lá gravamos inclusive essa música uma vez mais, né? E foi a convite dela e foi muito bacana. Então, assim, eu fiz uma imersão na cultura japonesa e eu posso dizer, assim, que foi é uma coisa que eu tenho muita saudade, sabe? O Japão é um lugar maravilhoso, os brasileiros que lá moram me acolheram, nossa, com tanto calor, assim, de maneira muito calorosa, e os japoneses também. Teve momentos de fazer shows abertos em shopping, em praça, e os japoneses, eles vinham e ficavam, assim, fascinados, sabe? Vendo você cantar ali na terra deles. Para eles é assim, é um prazer muito grande. E eles têm muito respeito pelo artista. Tanto que eles esperavam, né? Eu terminar assim, o último resquíciozinho da vibração do violão, terminava o último resquício, aí é que eles iam bater palma tal, e falar, sugoi, sugoi, subarashi, né? Muito legal, cara. Então, para mim, foram 3 anos maravilhosos lá. Gente, ele Muito bom. encantou tanto, ele encantou tanto, ele encantou e cantou tanto, que ganhou em 2014 o prêmio de melhor cantor brasileiro no Isso, Japão. Muito isso. bom, parabéns, parabéns. Obrigado. Isso. E teve também o seu DVD em 2007, voltando só um pouquinho, em 2007, gente, ó, tem aí o DVD História das Novelas, onde Isso. vocês podem encontrar e está disponível para todo mundo lá no YouTube. Você consegue ali ouvir todo esse show que ele fez, né, para o DVD História das Novelas. Você encontra no YouTube, tá lá disponível para todos nós. Bom, essa morada no Japão volta para o Brasil e hoje você está aqui presenteando a América. Por que Obrigado. Estados Unidos para sua vida? Por que vir para os Estados Unidos? Bom, é um sonho de criança. O estar nos Estados Unidos, o respirar o ar dos Estados Unidos é um sonho de criança. Por quê? Por causa da música, né? Nós temos uma referência musical. A minha referência começou ali com 10 anos, 9, 10 anos de idade, com o blues. Então, já de onde que vem isso? Né? Isso vem dos Estados Unidos. Para mim, tudo vinha dos Estados Unidos. Beatles também, não era inglês. Para mim, Não era era inglês. Estados Unidos. Né? Então, aí depois é que você vai entrando, o mundo musical começa a fazer parte da sua vida, você começa a entrar nesse mundo musical, aí você começa a aprender. Então, estar aqui nos Estados Unidos hoje, para mim, é um sonho de criança sendo realizado. Né? Por causa de todos os filmes também que a gente assistiu, por causa dos instrumentos maravilhosos. Aí você começa a assistir shows de banda de rock, shows de banda de blues, e aí você vê aqueles instrumentos emblemáticos, você vê Gibson, Fender, National, Gretsch, e você vê todos esses instrumentos e fala, cara, eu preciso ir para um lugar onde esses instrumentos eles estão fartamente colocados, eu preciso ir lá, eu preciso beber dessa água dessa fonte, eu preciso aprender. Né? E eu acho que nunca é tarde, por mais idade que você tenha, você sempre vai estar fascinado, né, com tudo que está acontecendo. Então, para mim, hoje aqui é a realização de um grande sonho, chegar aqui, de poder cantar aqui, de já ter tido a oportunidade de cantar em inglês para americanos, né? E os americanos
falarem, wow, amazing, man, oh, thank you so much, né? E de fazer shows assim, de começar uma caminhada. Aí você me pergunta assim, pô, mas vai ficar? Não, não sei, estou sorvendo o momento, estou degustando o momento, que está sendo muito doce, está sendo maravilhoso estar aqui e participar de tudo que eu estou participando, fazendo tudo que eu estou fazendo. Então, para mim, é a realização de um sonho assim de criança. Eu me sinto Parabéns. aquele garoto. É isso. Parabéns, seja Obrigado, cara. bem-vindo. E Obrigado. que hoje, em solo americano, os brasileiros e os americanos, hispanos em geral, pessoas que vivem aqui, possam ter esse presente em escutar a sua voz e te aplaudir de pé. Muito Obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Gente, vamos agora para o nosso bate-bola. Vamos lá. Bate-bola com Ivo Pessoa. Ivo, um sonho. Um sonho cantar. Uma vontade. Fazer o bem. Um lugar. Minha casa. Uma profissão. Cantor. Educação. Primordial, essencial. Um livro. A imitação de Cristo. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Que as pessoas tivessem mais respeito por elas, cada um tendo mais respeito pelo seu próximo. Não teríamos tanta briga, não teríamos tanta divisão se soubéssemos respeitar as pessoas do jeito que elas são. eu amo Minha família. uma cor. Uma cor. Verde. Montanha, praia ou cidade? Praia. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Olha, eu achei até que ele ia me surpreender. Eu achei que ele ia falar assim, novela. Eu gosto muito de teatro. Legal, muito bom. Para mim, a música é A música é vida. eu me defino um homem Eu me defino um homem feliz, realizado. para mim, Deus é Tudo, meu Senhor, meu Criador e meu Salvador. Ivo. Que essa energia que a gente chama de Deus é o nosso Criador, é o que é a nossa fonte de vida, que nosso universo possa realmente contribuir para que você a cada dia se sinta mais realizado. Amém. Parabéns por tudo que você conquistou e o que vem aí pela frente, e por você alimentar a nossa alma, né, como brasileiros, cidadãos do mundo, alimentar a nossa alma com boa música brasileira, com essa voz que Deus te deu e que você usa para o bem. Parabéns, mais sucesso. E eu deixo aqui para você fazer as considerações finais para o nosso público que te aplaude de pé. Ô, George, primeira coisa, cara, muito obrigado. Obrigado pela sua paciência comigo, pela sua humildade comigo, por tudo que você me proporcionou, tem me proporcionado, com a sua bondade de me colocar aqui, de me dar esse espaço. Que Deus abençoe você, que tudo de melhor esteja e está por vir para você. Eu quero deixar também um grande abraço para o seu público, para todos os telespectadores, para essas pessoas maravilhosas que assistem o seu programa e que sejam felizes também assistindo a conversa desse humilde cantor que vos fala nesse momento. Que vocês sejam muito felizes, que a música possa ser um refrigério para a alma de vocês, que vocês possam encontrar alento na música, acolhimento na música. E eu quero que surja cada vez mais
cantores preocupados com isso, com essa coisa de passar uma energia legal, uma mensagem bacana, uma mensagem de paz, de amor, de felicidade, de caminhada para todos vocês através da música. Que ela seja um agente de amor e não de contenda ou qualquer outra coisa. Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Sintam-se abraçados. Muito obrigado. A minha equipe, aqui, ó, juntos agradecemos o seu momento com a gente. Foi realmente uma aula, saber mais, conhecer mais sobre a sua trajetória e, com certeza, essa musicalidade que você traz aí na alma e querendo mostrar para a gente o que tem de melhor. E a gente sabe que a arte salva, a educação, como você falou, é primordial, é essencial, é o passaporte para a liberdade de todo ser humano. E quando a gente tem essa consciência de aproveitar aquilo que é bom e alimenta a alma, a gente com certeza consegue viver uma vida mais leve. Parabéns, mais sucesso. E é isso, gente. A gente chega ao final do nosso programa e é com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são sucesso, pessoas que são fonte de inspiração, como o nosso convidado de hoje, Ivo Pessoa, que é sucesso absoluto no que faz. Parabéns, Ivo! Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Parabéns para você, obrigado. Robert Stocks. Robert Stocks.